Meu querido, minha querida, queria te convidar ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos dar continuidade à reflexão que nós iniciamos a semana passada sobre o caráter de Deus como pastor, a bondade de Deus em relação ao seu povo, aqueles que já estão no aprisco e aqueles que estão sendo encontrados por meio da pregação do Evangelho. E a semana passada nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida. E a gente precisa entender que as três parábolas que Jesus conta, aqui a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, elas se dão dentro de um contexto onde Jesus estava ali comendo com pecadores, em volta de pessoas de má fama dos seus dias, e ele é questionado pelos fariseus e os escribas. Porque para eles um homem santo, um mestre respeitado como Jesus era, da notoriedade dele, não poderia estar inserido naquele contexto. E eles questionam Jesus a respeito disso, e Jesus começa a responder contando essas parábolas. E a semana passada nós falamos sobre isso, a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha, que ali faz parte de um rebanho de 100 ovelhas, e uma se perde. E Jesus ele diz o seguinte: Deus é aquele que vai atrás da ovelha perdida. E isso quebra esse raciocínio equivocado que muitas vezes nós temos de que quando nós nos perdemos, Deus fica de cara séria, cara fechada, de longe olhando, esperando a gente voltar, cheio de carrapicho, com a pata quebrada, se arrastando pelo caminho. E o texto nos mostra que não é bem isso que acontece. O texto nos mostra que Jesus é aquele que vai atrás da sua ovelha. Ele não só se empenha em buscar suas ovelhas, como ele tem sucesso nisso. Jesus fala que ele põe essa ovelha sobre os ombros e leva de volta para o aprisco. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus não falha na sua missão em salvar. Jesus ele morreu pelos seus e aquele pelos quais ele morreu, ele traz para o aprisco. E não só isso, o texto diz que existe alegria no coração de Deus, alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Mais do que nas 99 ovelhas justas, que no caso que as 99 ovelhas são os fariseus que não conseguem se alegrar com isso. E Jesus no capítulo 15, a partir do verso 8, ele fala sobre a parábola da dracma perdida. E é engraçado como Jesus vai afunilando a história. Primeiro ele conta a história de 100 ovelhas e uma se perde. Agora ele conta a história de 10 moedas em que uma se perde. Aquela mulher se dedica, revira a casa toda para encontrar uma única moeda. Mas agora Jesus afunila ainda mais. E ele vai tratar a história aqui de 2 filhos em que um se perde. E é o que a gente vai buscar entender nessa noite aqui, nessa reflexão. O que é que esse texto nos ensina? Continua nos ensinando a respeito do filho, aliás, a respeito do pai. Então, vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Uma das coisas que eu comentei a semana passada é que eu não gosto muito desse título da parábola, né? A parábola do filho pródigo, porque acaba meio que direcionando toda a atenção da história para o filho. Só que o centro da atenção desse texto, como das outras parábolas, é sempre na figura daquele que busca. A parábola da ovelha perdida. O foco não é a ovelha. O foco não é a mulher que procura a dracma perdida. O foco não é o filho. Porque Jesus está tentando responder aos fariseus a respeito do seu comportamento em relação ao pecador. Ele está tentando responder o porquê que ele andava com pecadores. E ele começa a revelar nessas parábolas o caráter de Deus. Porque a ideia que o judeu tinha era a seguinte, era que Deus ele recebia um pecador arrependido. Mas essa ideia de que Deus ia atrás do pecador, eles não concebiam essa ideia. De um Deus que vai atrás. De um Deus que se coloca numa situação que para eles seria uma situação um tanto que constrangedora. E a gente não pode esquecer que o que Cristo fez para nos salvar foi um ato extremamente constrangedor. Primeiro se encarnou, se fez carne, se colocou debaixo da lei que ele mesmo criou, viveu de maneira íntegra, não descumpriu nenhum dos mandamentos e mesmo assim foi morto, tido como um pecador, como um homem mau. Então, para o judeu não existia essa ideia de Deus ir atrás. Deus era aquele que recebia e perdoava. Mas Jesus começa a explicar: eu estou no meio dos pecadores, eu vou até os pecadores, porque é isso que o meu Pai faz. E a gente citou a semana passada o exemplo da queda de Adão e Eva. O texto diz que Adão e Eva, assim que tiveram noção, consciência de que eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder. Eles se esconderam de Deus. Mas o texto fala que Deus foi atrás e falou: Adão, onde estás? Deus é aquele que vai atrás. Deus é aquele que pergunta: onde estás? E Jesus continua respondendo isso. Então, eu não quero gastar tempo nessa noite falando muito do filho, mas desse filho que abandona o pai. Eu queria focar de maneira muito mais... eu vou tentar fazer isso, que nem sempre eu consigo, mas eu vou tentar aqui ser bem objetivo para tratar do caráter do pai. Mas o texto inicia falando da partida do filho. Certo dia aquele menino chegou para o pai e falou: pai, eu quero minha parte da herança e eu estou cansado, eu estou entediado com essa vida que eu levo aqui, eu estou entediado do trabalho e
essa postura não é difícil a gente encontrar na igreja. Aquela pessoa que foi criada na igreja, né, bem instruído, chega um dia que ele começa a olhar para fora. Ele começa a se interessar pelas coisas, né, além do curral. E depois de tanto pensar, depois de tanto ponderar, aquele menino ele tem a decisão de sair de casa. Só que ele não só escolhe sair. Aquele menino não teve nem a vergonha na cara de pegar o dinheiro que tinha e ir embora. Ele chega para o pai e fala assim, pai, eu cansei, eu quero curtir a vida, eu quero conhecer outras coisas, né, eu preciso expandir os meus horizontes e eu quero a minha parte da herança. Querido, se hoje um filho pedir isso para um pai, uma herança antes da morte do pai, já sou extremamente desrespeitoso. Já passa a ideia de alguém que é extremamente, que não se importa com os sentimentos do pai, que não está nem aí para o laço que ele tem com a sua família. Aquele tempo será muito pior. Um filho abandonar o pai dessa forma. Era como se dissesse, pai, eu não estou com paciência, o senhor, pelo jeito, é um velho muito forte, vai viver muito ainda, então eu não estou com paciência de esperar a sua morte. Então me dá minha parte, que eu estou zarpando. E interessante é que, naquele contexto, o filho ele tinha direito, em Deuteronômio, eu não lembro qual que é a referência específica, Deuteronômio 21:17, diz que o filho tinha direito a um terço da herança. Então aquele menino não só partiu o coração do pai, como aquele menino prejudicou o pai financeiramente. Eu não sei qual que era a fortuna daquele homem, mas o fato é que aquele homem perdeu um terço do que ele tinha. Ele teve que se desfazer de um terço dos seus bens para poder dar para aquele filho rebelde. Imagina a situação do pai, né, de ter que agora se virar para poder ajustar a economia da casa, porque ele deu um terço para o filho que queria ir embora. E o texto continua dizendo agora, a partir do verso 14, a jornada desse filho que resolveu ir embora. E o verso 14 fala de forma bem clara, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O verso 13 diz que aquele menino, quando chegou naquele país, ele começou a torrar o dinheiro dele. Ele começou a torrar toda a grana que ele havia recebido do pai. E a gente sabe que hoje isso acontece. Eu lembro que meu irmão, quando ele estudava, ele contou que tinha um colega, ele conversando com um taxista, na verdade, o menino que foi para Salvador para fazer medicina, enganou toda a família dizendo que havia passado no curso e a família descobriu 5 anos depois. Eu não sei como ele conseguiu essa proeza. Era uma época que não tinha tanta rede social, não havia tanta postagem para mostrar o que estava fazendo, mas aquele menino passou 5 anos gastando o dinheiro dos pais com festa, com farra, e depois de 5 anos a família descobriu que aquele menino estava mentindo. Mas esse pai, o diferente foi que o filho falou o que ele ia fazer. Aquele menino enganou o pai. E aquele jovem ele não tem nenhuma consciência financeira. Ele resolveu gastar e foi gastando tudo. E o texto diz que veio uma grande fome naquele país. E aquele menino começou a passar necessidade. Queridos, a distância nossa de Deus promove prejuízos na nossa vida. Talvez a gente não sofra prejuízo material, mas já vi pessoas sofrerem prejuízos na família, perderem a família por causa da distância de Deus, prejuízos sociais, né, prejuízos emocionais e o principal, prejuízo emocional. Aquele jovem, ele perde tudo que ele tem. Então não bastava perder tudo, ficar numa situação ruim. Parece assim, sempre tem como piorar mais. Longe de Deus, tudo piora. Sempre tem como piorar mais longe de Deus. E não foi diferente com esse menino. O verso 15 diz o seguinte: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para o seu campo para guardar porcos. A gente precisa lembrar que Jesus está contando essa parábola para um fariseu, para um grupo de fariseus e de escribas, e de saduceus. Tá? Aquele grupo, oposição de Jesus, e ele começa a falar, ó, o menino pediu a herança, foi embora de casa, desonrou o pai,
e partiu. Gastou todo o seu dinheiro. E agora Jesus acrescenta algo nessa história. Aquele menino desceu tão fundo que aquele menino começou a cuidar de porcos. Gente, judeu, ele não pegava em porco, o judeu não cuidava de porco, era um animal imundo para o judeu. E havia uma frase para o judeu que era: maldito aquele que cuida de porcos, para você ter ideia. E aquele menino, certamente, ele tinha consciência disso, que aquilo era algo desprezível. Mas a situação dele era tão degradante que ele passou a cuidar de porcos. Mas o texto ainda continua de forma mais escandalosa. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Imagina o fariseu ouvindo isso. Mas que menino desprezível, o menino abandona o pai, gasta tudo que tem, agora começa a trabalhar com porcos. E não bastasse isso, o menino agora começa a desejar comer a comida dos porcos. E ninguém lhe dava nada. E aí o texto vai para esse momento que é assim, muito, muito crucial na vida desse rapaz. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Queridos, quando a consciência nossa, sabe, dá aquele tino e a gente começa a perceber a besteira que a gente fez, o sentimento de vergonha, o sentimento de desprezo que nós sentimos por nós mesmos é algo assim muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. Então, a gente começa a compreender de forma muito clara que o meu lugar não é aqui. Ou onde eu vim parar. Só que esse caminho é trilhado de maneira tão imperceptível que quando você menos espera, você está vivendo uma vida que você jamais imaginou. Você está cometendo pecados que você jamais imaginou que cometeria. E assim foi a vida daquele jovem. Ele se afundou de maneira profunda na vida de distância do pai. E esse foi o prejuízo dele. E chega um momento que ele fala: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então você vê aqui o pai presente quando aquele menino vai embora. Mas no momento que a dor bate, no momento que a saudade bate, no momento que tudo fica difícil, a gente lembra da nossa casa. Eu cresci ouvindo isso. Minha mãe falava dele: no melhor lugar que existe é a casa da gente. Né? E às vezes eu queria sair, queria ir para outro lugar, mas eu lembro que quando eu viajava, que eu ficava muito tempo longe, dava aquela saudade de casa, dava aquela vontade de voltar. Eu lembro que eu e Tamires, a gente comemorando o aniversário de casamento nosso, a gente, se eu não me engano, foi para Gramado desse ano, né? Uns 2 anos atrás, juntando dinheiro todo, né, para gastar em 4 dias, Jorge. Então, assim, cara, tudo bom, hotel legal, comendo bem, cidade bonita, mas começou a dar uma saudade de casa. E teve um dia que ela olhou assim e falou: deu, né? Vamos voltar. Falou: não, vamos voltar. Gente, se num lugar bom a gente sente saudade de casa, imagina numa situação ruim. Imagina você numa condição desprezível, deplorável, e você lembra que você está longe de casa. E você está longe de casa não foi porque mandaram, mas foi porque você escolheu ir para longe de casa, ir para longe do pai. E aquele menino lembrou do pai dele. E o verso 18, ele pensa o seguinte: levantar-me-ei. Ele fala o 17, né? Eu estou aqui morrendo de fome, e os trabalhadores do meu pai, e a palavra aqui, trabalhadores, é usada como se fosse assim, um pedreiro, alguém que não é fixo, alguém que está fazendo ali um freelance. Até esses comem com fartura, e eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos. E aquele menino decide agora o que é que ele vai fazer da vida dele. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O que esse jovem tem como reação é a reação comum nossa. É a consciência de quem pecou. Algumas pessoas dizem que o retorno desse jovem não foi um retorno sincero. Foi um retorno simplesmente porque ele estava sem dinheiro. Só que o que o texto nos traz aqui é diferente. É a consciência de pecado. Ele fala: eu voltarei e direi para o meu pai: pai, pequei contra os céus.
porque aquele menino entendia que ele havia ferido o mandamento de honrar pai e mãe. O texto, embora não fale da mãe, mas ele desonrou seu pai. Ele desonrou o seu, o seu cuidador, aquele que era referência para a vida dele, ele desonrou. E ele entende que ele pecou primeiramente contra Deus e depois contra o pai. E ele tem consciência de pecado, e por isso ele diz: Pai, eu pequei contra os céus. E muitas vezes o judeu, ele mudava a palavra Deus pela palavra céus, né? Pequei contra os céus, ou seja, pequei contra Deus. E ele planejou como que seria o retorno dele. E a gente costuma planejar o nosso retorno dessa forma também. Quando a gente tem consciência de que errou, a gente sabe que não tem caminho para ir. Agora, a gente tem que voltar. O pensamento nosso é: as coisas não podem ser como eram. As coisas nunca mais voltarão a ser como eram. E aquele menino agora começa a sua peregrinação de retorno para sua casa. A partir do verso 20, isso aqui que vai ser algo que eu acho extraordinário, vai mostrar a reação do pai. A partir do verso 20 diz o seguinte: ele, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Gente, esse negócio é extraordinário. Um pai que foi tratado dessa maneira, que foi ferido pelo seu filho, que foi prejudicado pelo seu filho, emocionalmente, financeiramente. A impressão que dá é que aquele pai sabia que o menino ia voltar. E ele já estava de longe observando. E o texto diz que quando o pai avistou o filho, ele teve 4 atitudes. Primeiro, ele se compadeceu do filho. Queridos, quando Deus nos vê numa situação de quebrantamento, porque a gente teve consciência do pecado, e Deus nos vê, a gente numa situação deplorável de pecado, sabe, a vida moral totalmente corrompida, uma espiritualidade destruída pelo pecado, pela distância. Deus, ele não sente raiva de nós. Deus não sente desprezo por nós. O texto diz que o pai olha para o filho naquela situação. Certamente saiu um menino, né? Um playboyzinho marombado, bonito, e aquele menino volta a pele e o osso, rosto fundo, magro igual um graveto, caminhando trôpego pelo caminho, fraco por não conseguir comida. E o pai olha e sente compaixão dele. Essa é a maneira como Deus olha para o pecador. Essa é a maneira que Deus olha para aqueles que estão longe dele, para aqueles que são filhos, mas estão desgarrados. Ele olha e tem compaixão. Ele não só se compadece do filho, mas o texto diz que ele corre de encontro ao filho. Naquela cultura, hoje já é estranho você ver um idoso correndo, algo assim, né? Parece que não é compatível com a idade. E para aquela cultura, você vê um velho correndo, aquilo era uma exposição, aquilo era algo ridículo para um velho. Agora você imagina aquele pai correndo de encontro para um filho que o desprezou. E o pai corre em sua direção. E o texto diz que o pai se lança no pescoço do filho. Ele abraça o seu filho. E ainda mais, ele beija o seu filho. Você consegue enxergar mágoa no coração desse pai? Você consegue enxergar ressentimento no coração desse pai? O texto não mostra isso. Então, se Jesus está querendo aqui revelar o caráter de Deus, ele está mostrando e dizendo para aqueles hebreus, para aqueles judeus, para aqueles fariseus, que Deus, ele não age dessa forma. Deus não nos despreza. Deus, ele não fica com o coração endurecido diante de uma vida quebrantada. De alguém que chega chorando e fala: Deus, ó a minha situação, Pai. Deus, ele vai ao encontro. Gente, aqui os fariseus já deveriam estar loucos da vida ouvindo um negócio desse. Como assim? O pai saiu correndo, um velho correndo atrás para beijar e abraçar um filho que o desprezou, que o desonrou. Essa história não tem cabimento. Essa história não tem sentido nenhum. Isso é vexatório para um velho fazer isso. Infelizmente, irmãos, às vezes a maneira como a gente tem
enxergado Deus nas nossas aventuras pelo mundo. É de que Deus é aquele velho que ficou de braço cruzado, viu o filho de longe, fez de conta que não viu, aquele menino entrou de cabeça baixa e o pai perguntou, né? Que foi que voltou? Acabou o dinheiro? Deus não faz isso. E o texto começa a dizer aqui, continua, né, revelando essa graça escandalosa de Jesus. O verso 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando a gente peca, a nossa ideia é essa. Rapaz, eu pequei, eu errei, eu não sou mais digno de fazer o que eu fazia, eu não sou digno mais de ocupar aquele ministério. A gente vê isso na vida de Pedro. Pedro, quando nega Jesus, o texto fala que Pedro chorou amargamente e que Pedro seguia Jesus de longe. Via Jesus de longe, acompanhava Jesus de longe, olhando de longe. E depois que Jesus morre, Pedro ele vai pescar. Ele abandona completamente a missão que Jesus havia conferido a ele. Mas Jesus, quando encontra com Pedro, fala, Pedro, tu me amas, né? Pergunta-lhe por 3 vezes e fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, nada mudou, Pedro. Você errou, você pecou, mas eu sou gracioso, nada mudou. E é as ordens que o pai dá. Verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Então, gente, o que eu acho interessante é que o pai não dá aquela lição de moral. Eu falei que você ia quebrar a cara, agora volta aí todo envergonhado, como a gente costuma fazer às vezes. Às vezes a gente recebe alguém que errou, que está arrependido, mas a gente recebe já com pedras na mão, usando toda a argumentação, esmagando a cana quebrada, e muitas vezes a gente não confere àquela pessoa a honra que aquela pessoa tinha. Por exemplo, um marido que pecou, um marido que falhou nos seus votos de fidelidade. Quando ele erra, quando ele peca, ele reconhece o erro, ele se arrepende. Quantas famílias o homem perde a autoridade dentro de casa? Porque ele fala, não, eu errei. Eu não posso mais ter a palavra de peso, eu não posso ser mais o sacerdote da casa. E muitas vezes a esposa usa aquele erro para oprimir o marido, para pisar no marido, para poder impor a sua vontade ao marido, tipo, ó, você errou. Sua autoridade já não é mais a mesma. Mas o texto diz que o pai manda trazer roupas. Traz roupa. E roupa boa. Gente, roupa boa naquele contexto era uma forma de demonstrar posição social. Quem se vestia bem é porque tinha um alto padrão na sociedade. E aquele pai fala, pega uma roupa boa. Vai tomar um banho, menino? Pega uma roupa boa para o meu filho. Não só roupa. O texto diz que ele deu um anel. E anel naquela época também era um indicativo de autoridade. Ou seja, ele está inserido novamente na família. Ele recebeu um anel de autoridade, ou seja, ele tem palavra de voz dentro dessa família. O pai mandou pôr nele sandálias. Só quem usava sandália naquele período eram os senhores e os seus filhos, porque o escravo andava descalço. Não era comum que os servos andassem de sandália. E ele fala, ele não vai ser tratado como servo, ele é meu filho. E não só isso. O pai manda pegar um bezerro. E um bezerro cevado. Fala, pega um boi gordo e mata. E existe naquele dia uma celebração pelo retorno do filho. Jesus falou que na parábola da ovelha perdida, e houve festa quando aquele pastor resgatou a ovelha. Houve festa quando aquela mulher encontrou a dracma perdida. Agora, houve festa porque o filho rebelde, que resolveu um dia partir para o mundo, gastar tudo que tinha, desconsiderou o pai completamente, resolveu voltar. E o texto diz que que o pai não recebe aquele menino cheio de ressalvas e restrições. A partir de hoje você não anda mais no meu carro. A partir de hoje, né, você não recebe mais a mesada que você recebia. Não, aquele pai restaurou todos os direitos que aquele menino tinha antes de partir. E agora o verso 25 começa
a revelar um pouco do caráter dos fariseus. Olha só o que acontece. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é que está acontecendo? E o criado alegrou: seu irmão voltou. Seu irmão voltou. Gente, e aí o ódio se instala no coração daquele filho. Porque o menino foi recebido. O filho que desprezou o pai agora foi acolhido novamente. E o pai estava fazendo uma festa. E aí o menino fica emburrado, não quer participar da festa, não quer entrar na casa. E aí Jesus continua dizendo o seguinte: ele se indignou, verso 28, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Gente, ó, que pai esses meninos tinham. O pai recebeu bem um filho que o desprezou, que passou um bom tempo longe dele e voltou arrependido. Agora o pai vai atrás do menino que está emburrado, que está com raiva porque o filho foi recebido. Mas ele respondeu ao seu pai, verso 29, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então, aqui começa a revelar o coração do fariseu. Porque o fariseu, ele é retratado nessa figura, o legalismo. Aquele menino, ele fala o seguinte: tem anos que eu trabalho aqui como escravo, feito escravo nessa casa. Você já não vê alegria no serviço desse menino. Ele traz uma memória aqui, né? Eu trabalhei tantos anos que eu estou aqui, dando um duro danado, e o senhor nunca me mandou pegar um bezerro e nunca fez festa para mim e para os meus amigos. Sabe por quê? Aqui é a questão da compreensão do bem que é recebido por causa da obra. Aquele garoto não entendia o que era a graça de Deus. Ou seja, para que haja festa, tem que ter merecimento. Para que haja festa, eu mereço a festa. Eu mereço um banquete, porque eu sempre cumpri as leis. Eu nunca transgredi uma lei tua. Então essa é a mentalidade do fariseu. A gente recebe aquilo que nós conseguimos pelo nosso próprio mérito. A aprovação do pai vem porque eu sou um filho obediente. A aprovação do filho vem porque ele é um filho dedicado, um filho que guarda a lei. Esse era o coração do fariseu. Eu sei que você que é pai, que é mãe, quantas vezes o teu filho já te desobedeceu? Quantas vezes o teu filho já te chateou, já te irritou? Minha pergunta é, você deixou de amar o teu filho por causa disso? Não. Da mesma forma, Cristo, Deus nos ama, não é porque nós somos bons, mas é porque nós somos dele. É por isso. Deus te ama não é porque você é bom, é porque você faz tudo certo. Deus te ama porque você é filho dele. Porque você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Essa é a justificativa. Então para de buscar a aprovação de Deus por meio das tuas obras. Eu não estou dizendo que as obras não são importantes. As obras são a nossa resposta de amor, de falar assim, ó, Deus, eu te amo tanto. Cristo, eu sou tão grato pelo que o Senhor fez por mim, que a única maneira que eu tenho de mostrar esse amor e a minha gratidão é guardando os teus mandamentos. Jesus falou isso. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então a nossa demonstração de amor é quando a gente guarda a lei. Mas a gente não conquista o amor de Deus por meio da lei. Na verdade é o contrário, é o amor de Deus que nos conquista. Nós somos salvos pela graça de Deus. Aquele menino, ele não trata o irmão como irmão. Ele fala, aquele teu filho, ou seja, não tem relação nenhuma com esse pecador imundo. E era assim que o fariseu tratava aquelas pessoas de má fama. Eu estou à parte, eu não me misturo com eles. E Deus coloca aqueles dois no mesmo bolo, vocês pertencem à mesma casa. Então, o texto encerra aqui dizendo o seguinte, o verso 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Queridos, o que Jesus traz aqui de revelação é que estar distante de Deus é estar morto, é estar perdido. Aqueles que estão longe de Deus, aqueles que não entregaram a sua vida a Deus, eles estão mortos e perdidos. E essa é a maneira como Paulo apresenta o cidadão não regenerado, morto, perdido nos seus delitos e pecados. E aí o pai fala, meu filho, como que eu não iria me alegrar com o retorno do teu filho, do teu irmão? Como que eu não iria alegrar? Eu não vou suspender a festa. Eu não vou mandar parar a música porque você está com a cara fechada. Eu vou continuar festejando. E Jesus estava dizendo para os fariseus, existe amor de Deus para com esses pecadores. Deus é aquele que vai atrás de encontro ao filho perdido. Abraça, beija, bota uma roupa nova, coloca o anel no dedo, veste o sandália e faz festa, porque um pecador se arrependeu. E a gente entende com essa parábola, queridos, que existem filhos perdidos que estão fora do aprisco, mas existem pessoas que estão perdidas estando dentro da casa do Pai. Gente perdida dentro da igreja, que não compreendeu a graça. Gente que não entendeu o que é o amor do Pai. E a gente precisa entender isso, que Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que vai de encontro, que não rejeita um coração quebrantado, verdadeiramente arrependido. Então, se você tem passado por isso, se você tem vivido distante de Deus, você às vezes até frequenta igreja, mas você não tem coragem de ler a Bíblia, você não tem coragem de orar, por causa da tua distância de Deus, por causa do teu pecado, por causa da tua vergonha. Saiba que Deus não está olhando para você com olhar de condenação. Ele está olhando para você com um olhar de compaixão, porque Ele sabe o que é a distância. Ele sabe o que é viver longe do Pai. E Ele está doido para você voltar. O que Ele mais quer é que você se levante. Deus é aquele técnico do boxeador que quando toma um soco no queixo que cai, ele é aquele que fica gritando, levanta, levanta, levanta. Não acabou, não desista. E não o contrário. Se levante. Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus de graça, que perdoa pecados. Essa é a maneira como Cristo apresenta o caráter de Deus. O pai que vai atrás do filho, o pastor que vai atrás da ovelha, a mulher que vai atrás da dracma, se esforça e tem êxito, porque ele é soberano e tem tudo sob o seu domínio. Amém?